Fala galera, beleza? Aqui é o Dani e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre torque, certo? Mas antes eu quero pedir, se você não segue a gente ainda nas nossas redes sociais, para que você siga, certo? No Instagram e no YouTube, beleza? Então vamos lá. O que é o torque? O torque é um conceito físico relacionado à rotação, certo? A gente tem o torque e o momento. O momento a gente vai ver um pouco mais detalhado depois. Os dois acabam sendo a mesma coisa. Mas primeiro vamos prestar atenção no que é o torque certinho, o que acontece. Pensem no exemplo de uma porta, certo? Está até desenhado aí uma porta, como se fosse no mapa de uma casa. Quando você faz uma força numa porta, a porta não sai andando com essa força, não sai empurrando a porta inteira, certo? Ela acaba girando num eixo e começa e faz um giro, certo? E esse giro que ela faz, esse movimento que ela faz, a gente chama isso de torque, certo? Essa rotação que ela está acontecendo. E a gente tem uma formulazinha para a gente calcular o torque dos objetos, das coisas que a gente está aplicando uma força, certo? Essa formulazinha é essa aqui que está do lado, certo? Esse Tzinho, a gente chama isso de tal, é igual a força vezes a distância de onde você está aplicando, até o eixo, certo? A gente vai ver isso bem detalhado daqui a pouco. Mas sempre lembrem que o torque é igual a força vezes a distância de onde eu estou aplicando essa força, certo? Vamos lá. Para a gente entender o que é um torque, o que é isso tudo, a gente tem as alavancas, certo? E a gente vai começar a entender o que são essas alavancas, certo? As alavancas, elas têm 3 pontos, certo? Um ponto fixo, uma resistência e uma força potente, certo? Vamos pegar a primeira imagem aí, que olha para você ver, tem uma pessoa e ela está fazendo um esforço aí para levantar esse objeto cinza aí, certo? Então vocês veem que tem um lugar que ele está tendo um esforço, um lugar onde essa balança, essa gangorra, ela está apoiada, certo? Que é esse triângulozinho, e a resistência. Então ela tem esses 3 pontos, do esforço, do apoio e da resistência, que é o que ele quer levantar, certo? Então, o ponto fixo é onde está apoiado, a resistência é onde está o que você quer levantar, o que você está querendo mover, e a força potente é onde você aplica a força, certo? É o ponto onde tem a força. O nosso braço, ele é uma alavanca, ele é um tipo de alavanca, certo? O nosso braço, ele tem um ponto onde faz a força, que é o nosso bíceps, ele que faz a força. O ponto fixo, o ponto de apoio, é o nosso cotovelo, certo? O nosso cotovelo. E aonde tem a resistência é aonde você está apoiando o objeto. No caso aí, a gente está apoiando o objeto na nossa mão. Então aí a gente tem a força potente. A resistência, desculpa. Então, percebam que nos 2 exemplos que eu tenho aí, quando eu vou fazer essa força, quando eu vou tentar mover esse objeto, ele faz um movimento de rotação, certo? Você não só levanta ele ou só abaixa, ele começa a girar, certo? Em torno de um eixo. Esse eixo é o nosso ponto fixo, certo? E a gente tem assim 3 tipos de alavanca, certo? A gente tem as alavancas interresistentes, as alavancas interpotentes e as alavancas interfixas, certo? Então vamos lá. A primeira que a gente tem aí é a interresistente, onde o ponto de resistência é o meio. Um exemplo dessa interresistente é a primeira aí, que é a em quebra-nozes, certo? A gente tem uma noz ali no meio dela, e a gente tem um ponto de apoio na frente, e é onde você coloca a força para quebrar a noz é atrás, certo? Então a gente tem o ponto de apoio, resistência e aonde você coloca a força. A força de resistente está no meio, certo? Então a gente chama de interresistente, certo? O segundo é um cortador de unha, certo? Percebam que a resistência está na pontinha, aí você faz a potência, você faz a força no meio e o ponto fixo está atrás, certo? Lá atrás do cortador de unha. Então, quando a força potente for no meio, quando você for fazer a força no meio, a gente vai ter uma alavanca interpotente, certo? E a interfixa, aí é como se fosse uma tesoura, como acontece numa tesoura, onde você faz a força
na base da tesoura, no meio dela a gente tem o ponto de apoio e a resistência você coloca lá na frente, certo? O ponto de apoio está no meio. Então a gente tem uma alavanca interfixa, certo? Uma informação importante, as forças aplicadas sempre têm que estar a 90 graus da superfície que você está aplicando. Se não estiver, é só calcular a componente que esteja. Vamos pegar essa informação e vamos pensar. Você quer abrir uma porta, certo? Você quer abrir uma porta e você não vai colocar a força na porta a não ser naquela direção onde você está querendo abrir ela, certo? Na direção que a porta vai abrir, certo? Você tem a maçaneta da porta, então você faz essa força nessa maçaneta que está a 90 graus da porta realmente, certo? Por que a gente não pode colocar essa força em outras direções? Porque sempre quando a gente for decompor essas forças, vão ter alguma componente que não vai estar a 90 graus, certo? E essa componente não vai realizar o torque, certo? Só aquela que está a 90 graus, certo? Então é sempre importante que quando você for abrir uma porta, você sempre coloca essa força a 90 graus da porta, ok? Você não vai colocar ela com nenhum ângulo, certo? E outra coisa que a gente pode pensar nesse exemplo da porta, certo? Como o torque, você causa mais torque quando você está numa distância maior, porque a gente sabe que a fórmula de torque é o torque, é a força, onde você coloca a força, e a distância dessa força até aonde tem o ponto de apoio. Numa porta, o ponto de apoio é numa extremidade da porta, certo? Então, quanto maior essa distância dessa extremidade, maior é o torque que você vai fazer, mais fácil vai ser para você abrir uma porta, certo? Você pode fazer esse exemplo na sua casa, você pode tentar abrir uma porta em vários pontos dessa porta, em direções diferentes do ponto de apoio. Quanto mais longe desse ponto de apoio, mais fácil vai ser de você abrir essa porta, porque o torque realizado vai ser maior, certo? Um outro exemplo muito interessante disso é a chave de roda. Quando você tem uma roda e você vai trocar essa roda desse carro, certo? Essa chave de roda, ela tem uma parte que é maior, onde se você gira ela, você coloca a força, ela é distante do ponto de apoio onde está o parafuso que você quer tirar dessa roda, certo? Por que é distante? Porque quanto maior a distante, maior é o torque que você vai gerar. Então mais fácil vai ser de você tirar esse parafuso que está na roda, certo? Então, quando você não tiver, voltando aqui nessa aula, quando a gente tiver uma força que, por exemplo, não está a 90 graus, a gente vai ter que decompor essa força e usar somente a força que está a 90 graus, certo? No caso aí a gente tinha uma força, eu decompus ela aí, como vocês podem ver, a gente teve uma força Fy, certo? Que está na vertical, certo? Então, aí a gente vai usar o Fy, a gente não vai usar o F, certo? A gente tem esse ângulo aí que a gente não pode desconsiderar aí, certo? Condição de equilíbrio. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo que eu coloquei para vocês. Eu tenho, por exemplo, uma gangorra, certo? Com duas pessoas aí. Essas pessoas, elas têm pesos diferentes e elas estão em distâncias diferentes, certo? Então, a pessoa que está em azul aí, ela está causando um torque nessa alavanca, certo? Que é essa gangorra. A pessoa em vermelho, ela também está causando um torque nessa gangorra. Para ela conseguir ficar parada, conseguir ficar em equilíbrio, um torque tem que ser igual a outro, certo? E a partir daí que a gente coloca a palavra momento, certo? O momento desse sistema, que é a soma dos torques, tem que ser igual a zero, certo? Então o momento vai ser a soma dos torques dentro de um sistema, certo? E para esse momento ser a zero, então o torque realizado pelo menino de azul tem que ser igual ao torque realizado pelo menino de vermelho, certo? Se os dois torques forem iguais, essa condição de equilíbrio vai se satisfazer, certo? Ela se satisfazendo, o momento vai ser zero.
Beleza? Então você vai fazer o peso de uma, que é a força que está agindo de um lado, vezes a distância que está do ponto de apoio, do primeiro, certo? O segundo, você vai colocar o peso do segundo e a distância que está do ponto de apoio, certo? E ver se esse tem equilíbrio. O importante agora de vocês imaginarem é que em uma situação que existe torque, que existe mais forças, que existe mais situações, e pedir para você, eu quero saber o equilíbrio, se esse objeto está no equilíbrio, você vai ter que pensar em somatória em X, a somatória em Y, que a gente já tinha combinado, a gente tinha aprendido há um tempo atrás, e agora você vai ter que também pensar se a somatória dos torques vai ser zero, certo? Se o momento vai ser zero, certo? Se essas três condições se satisfazerem, o objeto está em equilíbrio, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo para a gente entender como que a gente calcula isso, certo? Vamos lá. O João quer quebrar uma noz usando um quebra-nozes, certo? Sabendo que é necessário uma força de 10 newtons para quebrar a noz, qual é a força mínima que ele terá que aplicar no ponto P, certo? Então a gente quer saber qual que é a força que a gente tem que aplicar no ponto P, certo? A gente não pode só falar que é 10 newtons, certo? Porque quando você vai realizar um torque, esse torque pode ser maior ou menor, certo? Essa força aumenta ou pode até diminuir, certo? Dependendo de como você está realizando esse torque, esse trabalho, essa ação, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que... A força de 10 newtons já é suficiente, certo? Então, vamos ver o que essa força... o quanto vou ter que aplicar no ponto P para que essa força chegue no ponto aí onde está a noz, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a força que eu estou agindo no ponto P vezes a distância dela até o ponto de apoio tem que ser igual à força que eu precisaria para quebrar a noz vezes a distância que ela está do ponto de apoio, certo? Assim que você calcula esse tipo de questão, certo? Então você vai ter que 5, a gente tem os dados ali do lado, a distância D1 é 5, vezes F, que é a força que eu tenho que fazer, vai ser igual a 2, que é a distância D2, que é a distância da noz até o ponto de apoio, vezes F2, que é a força que eu preciso fazer, que é 10 newtons, certo? A força que eu preciso realizar na noz, certo? Então a gente vai ter que 20 dividido por 5 igual a 4, certo? Percebam que é menos que a metade da força que eu precisaria de fazer para quebrar a noz se eu fosse quebrar, por exemplo, na minha mão, certo? Se eu fosse quebrar na minha mão, eu precisava fazer todos os 10 newtons, certo? Mas aí no quebra-noz eu preciso fazer só 4 newtons para a gente conseguir quebrar essa noz, certo? Então, para isso que as alavancas servem. A gente vai ter vários tipos de alavanca no nosso dia a dia, como a chave de roda, como o quebra-noz, como o cortador de unha. Então, tudo isso aí são exemplos de alavancas, exemplo de como o torque existe no nosso dia a dia, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido tudo beleza, tudo bacana. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem e muito obrigado pela atenção. Tchauzinho.